Nós estamos concluindo hoje a nossa programação, o mês da unidade da igreja. Foram 5 semanas trabalhando, falando, estando juntos, orientando, falando sobre a necessidade que temos de andarmos juntos. Estamos concluindo hoje com a celebração da ceia do Senhor. E esse mês de maio vai ser o mês onde nós vamos estar abençoando as famílias, orando em favor da família, né? Falando sobre família, ministrando sobre isto, para que a glória de Deus venha em o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, mesmo assentados, fica aí tranquilo. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Glória a Deus. E a palavra diz assim: e era toda a terra de uma mesma linguagem e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: ei aí, façamos tijolos e queimamos-los bem. E foi-lhe os tijolos por pedra e betume por cal. E disseram: ei aí, edificamos uma cidade e uma torre, cujo cume, ou topo, toque aos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. E aí desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Pois isto se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu: a palavra, ou melhor, o Pai, a palavra e o Espírito, e esses 3 são um. Glória a Deus. Veja bem, queridos, concluindo hoje essa etapa, falando sobre estarmos juntos, andarmos juntos, vivermos juntos, né? Falamos muito sobre isso aqui durante esse mês. E esse tema, unidade, ele é um tema que está em todos os segmentos da vida. Todo lado, tudo quanto é segmento, todos os caminhos, se ouve falar sobre unidade e procura colocar isso em prática. E é um desafio a ser vencido, pois é na unidade que teremos êxito na nossa caminhada. Andarmos unidos é um desafio da igreja. Dar as mãos uns aos outros é um desafio da igreja. Falar a mesma linguagem, como disse o texto, é um desafio da igreja. Porque é através desta unidade que nós vamos ter êxito, que nós vamos ter vitória na nossa caminhada aqui na terra. Vai ser através de vivermos isto,
que nós vamos ser fortalecidos nos momentos de dificuldade, nos momentos de escassez, nos momentos difíceis. E quando eu falo momentos difíceis, eu não quero dizer momentos financeiros, mas sim momentos espirituais. A igreja do Senhor, ela passa por determinadas dificuldades no mundo espiritual que, em determinadas situações, ela não consegue marchar, ela não consegue andar, por causa das batalhas espirituais, por causa da guerra que está travada. E muitas vezes, na guerra, se nós não tivermos uma estratégia de unidade, nós não vamos conseguir chegar no final com êxito. Não vamos conseguir vencer. É por isso que precisamos desta unidade como corpo de Cristo, para nos tornarmos vencedores nesta batalha para a glória de Deus. O inimigo, ele levanta contra a igreja 24 horas por dia. 24 horas por dia o diabo trabalha. Noite e dia. Ele luta sem cessar. O presbítero Aleandro ministrava na escola bíblica hoje. E ele falando sobre os ataques do diabo para destruir o projeto de Deus. Deus fazia uma coisa e o diabo ia lá e procurava minar aquilo. Sempre foi assim, desde o início da história. O diabo sempre se levantou contra a grandeza de Deus, contra esta unidade, essa unificação do povo. E nos nossos dias não é diferente. Ele sempre vai procurar um foco, ele sempre vai procurar alguém para estar trabalhando isso em cima das pessoas no meio da igreja, para que haja divisão no meio da igreja, porque se a igreja se dividir, a igreja enfraquece. Mas se a igreja estiver unida em qualquer batalha, em qualquer circunstância, em qualquer situação, certamente a igreja será vitoriosa em o nome do Senhor Jesus. Unidade é o equivalente à concordância. Viver unidos é viver em concordância. É o equivalente a andar juntos para alcançar um alvo. Unidade é pensar do mesmo jeito, agir com o mesmo propósito. Agora, para haver unidade entre nós, precisa haver submissão àqueles que estão adiante para cumprir um propósito. Não existe unidade sem submissão. Nunca vai existir. Para existir unidade, nós precisamos aprendermos a ser submissos. Precisamos aprender que seja todos pensando com o mesmo objetivo, seja em torno do ministério, no casamento, na família, no trabalho, ou em qualquer outra situação que envolve mais de uma pessoa. Precisa haver concordância. Só vai haver concordância se houver unidade, só haverá unidade se houver submissão. Se não aprendermos a ser submissos, nunca vai haver concordância entre a igreja. Há uma expressão popular que diz assim que todo mundo trabalha e todo mundo quer puxar a sardinha para a sua própria lata. Isso não pode haver na igreja, porque ninguém tem lata individual na igreja. Nós somos um. Nós somos um corpo. Então precisamos trabalhar esta unidade, para que, através da unidade, esse corpo
chamado Igreja do Senhor Jesus, da qual Ele é a cabeça, ela possa crescer, ela possa desenvolver e saquear o inferno através da unidade em nome do Senhor Jesus. Queridos, C1 é o equivalente à unidade de propósito. C1. Se fala muito sobre unidade. As pessoas clamam por unidade, choram por unidade, mas muitas vezes as próprias pessoas que clamam por unidade, o propósito dele não tem nada a ver com a edificação do corpo. Ele tem um egoísmo, ele quer ver o seu egoísmo aparecer, né? Quer ver o seu próprio objetivo, não é o objetivo do corpo de Cristo. Então C1 é equivalente à unidade com propósito, é estar tão unidos que possamos juntos nos tornarmos uma rocha, e uma rocha firme, uma rocha inabalável. É como se os grãos de feijão no mesmo saco, eles fossem balançando, unindo uns aos outros, até não saber quem é quem. Unidade é como se você vivesse buscando se tornar um purê de batata, onde ninguém sabe quem é ninguém. As batatas estão lá na roça, são batatas. Você coloca ela na caixa ou no saco para vir para a feira, são batatas. Você compra elas lá na feira ou no mercado, no verdurão. O Sr. Valdeli vai ser dono do verdurão também agora. Leva para casa, são batatas. Dá para diferenciar entre as grandes e as pequenas, aquelas que tem uma feridinha de lado, aquelas que não tem, que são mais bonitas, mais feinhas, mais compridas, mais redondinhas. Você descasca elas. E às vezes quando você descasca, você afunda a faca um pouco e diz, nossa, que prejuízo. Fundei a faca demais. Mesmo depois de descascadas, são batatas. Você coloca elas para cozinhar e depois de cozida, você pega elas de forma individual e está ali ainda, são batatas. E aí começa, depois de esfriar, o processo de amassar as batatas. Aí vai, parece que eu estou amassando bolo, pão. Então, pega com a mão e vai amassando, e uma vão misturando na outra, vão sumindo o individualismo de cada batata. E aí depois de tudo pronto, tudo temperadinho, com água, sal, tempero, óleo, etc, etc. Se quiser a respeito, busca na internet depois. Aí se muda o nome. Você não vai chamar aquilo ali de batata mais. É purê de batata, um amassado de batata, onde você não sabe mais quem é quem. Queridos, na igreja não existe feinho, não existe gordinho, não existe pobre, não existe rico, não existe preto, não existe branco. Não existe um irmão com muito dinheiro e pouco dinheiro, não existe pobre nem rico. A igreja é a igreja. E a igreja precisa viver nesta unidade como corpo de Cristo, porque se vivemos nesta unidade, ninguém vai falar mal de ninguém. Ninguém. Ah não, você está tão humildinho, você é grandinha, tá vendo? Você é batata, mas está bichado de lado. Não, quando nós somos transformados na unidade, nós não vamos encontrar defeito uns nos outros. Vamos encontrar defeito em ninguém. Eu estava numa reunião há tempos atrás, e o pregador começou a pregar,
E ele pregava e dizia amém. Falava uma outra palavra e dizia amém. Falava uma outra e dizia amém. Aí quando foi no final da ministração, um irmãozinho chegou com um papel e mostrou para mim e disse: pastor, o pregador falou 139 amém. Esse irmão será que foi edificado? Em vez dele pegar na palavra, aquilo que Deus estava trazendo como revelação na palavra, ele achou um defeito na vida do pregador e rebentou com a vida dele naquele dia. Perdeu o tempo dele, coitado. Saiu fora do conteúdo do corpo da igreja, né? E foi levantar os erros de português do irmão, as falhas, a falta de eloquência, porque pregadores têm, às vezes, mania de quando falta a eloquência na palavra, ele colocar lá um chavão, lá uma palavra, um glória a Deus, um aleluia, porque às vezes faltou de comunicação, e às vezes até mesmo um senso da pessoa. Tinha um outro que tudo que ele falava, né, o irmãozinho anotando o né do irmão. Irmãos, na igreja não pode haver esse tipo de coisa. O irmãozinho está falando né, o irmãozinho está colocando amém, porque ele não está com aquela eloquência toda ainda, mas com nada ele se dispôs a fazer aquilo que Jesus mandou fazer. E o que a gente pode fazer é presentear o irmão com um bom livro, como fazer oratória em público, por exemplo, o irmãozinho dá uma olhada lá e ver que pode mudar alguma coisa, e muitos livros bons para ele desenvolver algumas coisas, certo? Se você quiser me doar um livro bom, pode fazer isso, eu não tenho vergonha de receber não. Então, queridos, igreja é isto. Se vivemos em unidade, nós vamos sempre procurar ajudar, em vez de vermos defeito, porque veja bem, nós vamos nos tornar pedras firmes, vamos nos tornar fortaleza, força impenetrável através da ação do inimigo. Nós vamos nos tornar indissolúvel para o inferno em nome do Senhor Jesus. A unidade da igreja, ela faz a igreja virar uma explosão para arrebentar com o inferno. Aleluias. Deus diz na sua palavra que nós somos rebanho do seu pastoreio, todo mundo no mesmo curral, todo mundo no mesmo aprisco. E ovelha é tudo igual. Tudo é ovelha. Quando o lobo vem para enfrentar uma, geralmente tudo corre. A gente criava carneiro lá na Bahia, e de vez em quando você escutava não sei como é que chama mesmo, esturrado, miado da onça, não sei qual o nome correto aí. Agora eu precisei do português. Sei lá como que é. Aí você escutava perto assim, tinha uma mata na frente da nossa casa. Mas dentro de pouco tempo as ovelhas estavam tudo no pátio. Tudo querendo entrar no aprisco. Certo? Porque quando afeta um, afeta todo mundo. Quando nós estamos vivendo unidos. Olha só. Pois juntos venceremos e viveremos os sonhos de Deus. E os inimigos cairão diante de nós. Se permanecermos unidos, nós vamos vencer, vamos viver o sonho de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz, nós lemos nesta noite lá em 1 João, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um. Então ninguém pode vencer Deus, ninguém pode vencer Jesus, ninguém pode vencer o Espírito Santo, porque eles agem em unidade. A unidade deles é perfeita. Vemos desde o começo da criação que esta unidade estava na operação da história humana. E aqui nesse primeiro livro da Bíblia encontramos Deus Pai junto com Jesus, que até então era referido como o Verbo vivo.
e com o Espírito Santo. E eles estavam juntos na criação do céu, da terra, na formação do homem e de tudo mais. Lá estava Deus. Nem Deus conseguiu fazer alguma coisa sozinho. Quando Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Ele não disse: eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Ele disse: eu vou fazer o homem parecido conosco. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. O Aleandro até falava um pouco sobre isso nesta manhã, que Luz caiu porque ele queria ser igual a Deus, queria ser parecido com Deus. Não é isso que diz o texto lá? Ele queria subir às alturas e tornar-se como Deus. Aí Deus as coisas fora de hora, né? Aí mais tarde vem Deus lá no meio das trevas e chega e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, aquilo que o diabo queria. Agora, de forma natural, Deus chega, o momento é esse, de fazer alguém que realmente parece conosco. Nós vimos hoje no texto que lemos a unidade na Torre de Babel. Gênesis 11. O próprio Deus dizendo que tudo que eles tentaram fazer, eles conseguiriam, por causa da unidade. Eles se reuniram e disse: vamos edificar uma cidade para Deus, amém? Não, eles reuniram, vamos edificar uma cidade para nós. Vamos construir nessa cidade uma torre, e essa torre vai chegar até o topo do céu, juntinho do céu. E começaram a construção. Vai de vento em popa, tendo êxito na construção. Aí quando Deus viu aquela motivação que o povo estava usando, a unidade para construir algo que não trazia glorificação do nome do Senhor, porque o próprio texto diz que quando eles reuniram para construir a cidade, eles: vamos construir a cidade, vamos construir a torre e vamos elevar o nosso nome. Nós queremos ser conhecidos através dessa grande obra. E aí foi onde a Bíblia diz que Deus desceu do céu e trouxe confusão na vida do povo, porque a linguagem do povo era uma só. Todo mundo pensava do mesmo jeito, todo mundo trabalhava com o mesmo propósito, na edificação. Foi onde Deus disse: olha, eles conseguirão fazer qualquer coisa que eles intentarem a fazer, por causa da unidade. Ninguém será capaz de barrar este povo por causa da unidade. Aí Deus vem e traz uma divisão, uma confusão na vida daquele povo, colocando línguas diferentes entre eles, para que ninguém entendesse ninguém. E quando isso aconteceu, queridos, o povo dispersou para várias regiões, formaram várias tribos, interromperam a construção da obra, divisão, não ter unidade, não falar a mesma língua, não ter o mesmo propósito, extrai divisão, e a divisão, ela paralisa, ela enfraquece o reino de Deus. Quando há unidade, você consegue avançar, você consegue caminhar. Quando há unidade, você consegue fazer com que todo o seu projeto, todo o seu objetivo seja construído para a glória de Deus. Agora, se não houver unidade,
Se o problema for divisão, um pensa de um jeito, outro fala de outro, um discute uma situação, outro discute outra, aí a coisa paralisa. Foi o que aconteceu. Eles não conseguiram concluir aquela obra para a elevação do nome deles. Tinham colocado Deus de fora, eles vão elevar o nosso nome. Aí Deus vem e racha o povo, desculpa a expressão de rachar, foi realmente isso que aconteceu, um para um lado, outro para o outro, ninguém entendia mais o que ninguém falava, e a igreja do Senhor, queridos, ela não pode viver dessa forma. Nós precisamos entender a linguagem um do outro, precisamos entender o que o irmão está falando, precisamos entender o que o pastor está falando, o que o evangelista, o presbítero, o líder de célula, o discipulador, precisa haver uma compreensão. Porque se não houver compreensão, nós não vamos crescer. Se não houver unidade no propósito, no trabalho, nós não vamos crescer. Então precisamos trabalhar isto, para que possamos cooperar na edificação do reino de Deus. Não trabalhar por nós mesmos, mas volto a dizer, para que haja isto, precisamos aprender a sermos submissos. E quando Deus traz uma palavra de submissão, nem sempre Ele traz uma revelação, traz só uma palavra de submissão. Só o futuro vai dizer o porquê. Eu conheci um pastor, que ele enviou um pastor para o campo, para a obra missionária. Pastor novo, primeira congregação, empolgado. E tinha um outro pastor lá que fazia campanhas, e que tinha um dom de revelação muito forte. O homem via tudo. E esse pastor novo marca uma campanha com aquele missionário. E o pastor dele ficou sabendo. Naquela época não tinha os meios de comunicação como tem hoje, que fração de segundo se acha o cara em qualquer lugar. E a comunicação, naquela época, era através do programa de rádio que alcançava toda a região. De onde aquele pastor estava para a igreja sede era 70 quilômetros de chão, de terra, esburacada, e só tinha um ônibus aí uma vez por semana. E o pastor dele falou no rádio: irmão, eu quero dizer para você pegar o ônibus aí ainda hoje e vir para cá, que eu preciso conversar com você. Eu não podia falar no rádio para suspender a campanha e tá. Aí o pastor pega o ônibus, 70 quilômetros de buraco. Chega lá: qual a bênção que o senhor tem para mim, meu pastor? A bênção que eu tenho, irmão, é para dizer para você que a campanha que você marcou com esse pastor está suspensa. Rapaz, o cara tinha colocado carro de som na rua, tinha colocado cartaz, entendeu? E feito aquele bafafá. Aí, mas por quê? Ele disse: não, depois o irmão vai ficar sabendo o porquê. Depois o irmão vai ficar sabendo o porquê. Agora volta, faz a campanha você mesmo. Ele voltou em submissão. Não levou aquele obreiro. 30 dias depois, aquele mesmo obreiro foi lá e abriu uma igreja 50 metros da outra. Aquele pastor estava dizendo: olha, esse obreiro que você está levando, ele não tem caráter. Ele não queria denigrir a imagem do cara. Só disse: ó, não faça, que você vai ter problema. E o pastor, em obediência, não fez, e Deus o honrou. Agora, veja bem, naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época, se ele leva aquele cara que tinha um dom de revelação, que via tudo, o cara caía na graça daquela igreja,
depois ele chega e abre uma igreja pertinho ali, ele esvaziava a igreja do outro. É isso que o pastor queria dizer para ele. Disse entre linhas. E ele, sem entender, submeteu aquela palavra e ficou na benção. Então, queridos, na Trindade, nós vimos esta unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E nós vimos lá no batismo de Jesus e em muitas outras situações, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Unidade, unanimidade, concordância. Deixa eu falar um pouco sobre isso aqui para nós orarmos. Diga comigo: unidade, unanimidade e concordância. Aleluias. Essas três palavras estão ligadas. Quando vivemos em unidade, existe concordância. E quando existe concordância, estamos em unidade. Eu vivo em unidade, estou vivendo em concordância. E se eu vivo em unidade e tenho concordância, eu estou vivendo em... Queridos, nós precisamos dessa unanimidade. Vivermos essa graça para que Deus possa nos usar. Porque se vivermos nesta unidade, nesse espírito de concordância, de unanimidade, nós vamos viver sem forças de pensamentos contrários com relação ao que o irmão está fazendo ou deixa de fazer. Se tivermos condição de ajudar, de apoiar, nós o faremos isto para a glória de Deus, porque teremos a mesma linguagem, o mesmo pensamento, o mesmo alvo, e assim que estaremos prontos para andarmos no triunfo de uma conquista que vem através do Senhor Jesus para as nossas vidas. É através da unidade, da concordância, da unanimidade que nós vamos ver a bênção de Deus vindo sobre o casamento, sobre a família. A esposa precisa unir-se ao marido, né? E ajudá-lo nas suas decisões, e assim viverem em concordância. Quando há concordância dentro do lar, tudo se torna possível, principalmente se estiver na linha de Deus, no propósito de Deus, na unção de Deus. Os filhos precisam estar em concordância com os pais. Muitas vezes os pais falam com os filhos: meu filho, não faz isto. Aí a pergunta é: por que, pai? Por que, mãe? Não tem porquê. Diz que é para não fazer, pronto, acabou. Não tem nenhuma explicação. Mas precisa estar debaixo de submissão e assim então viver em concordância, em unidade. Então os filhos precisam estar em concordância com os pais, seguindo as suas instruções, segundo o segredo para a vida em abundância estar aí. Amós 3:3 diz: andaria dois juntos se não houver comum acordo? Não tem como duas pessoas andar juntos se não tiver em comunhão, queridos. Se não falar a mesma língua, se não pensar do mesmo jeito, se a conversação não for a mesma. Ah, Deus amado. Muitas vezes a agulhada é para tudo quanto é lado em determinadas conversações. Eu chamei minha esposa para ver um vídeo ontem à noite. Aí dá o casalzinho de namorado lá na sala, tá? De repente a namorada disse assim: vamos orar? Vamos. Segurou um na mão do outro e ela disse: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo namorado que o Senhor me deu, lindo, maravilhoso. Mas eu quero pedir ao Senhor que
muda ele, ensina ele a trabalhar, ensina ele a não ficar dependendo dos pais dele, a viver com o seu próprio dinheiro. Isso é oração de namorado, viu, gente? Sim, ó, de mão dada. Ensina ele esses princípios, Senhor. Aí terminou a parte dela. Disse, eu também quero orar. Olha a disputa pela oração. Eu também quero orar. Aí segura na mão e disse, Senhor, mostra para ela que ela não entende de Bíblia, Jesus. Ela não entende, Senhor. Ela não entende que eu estou vivendo em fé, e a tua palavra diz que o Senhor cuida dos seus enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. Muitas vezes, queridos, ninguém quer assumir responsabilidade. Sabe? E aí começa uma hora provocando, o outro provoca, e aquele tempo todo um provocando o outro. Mas não tem como andar junto dessa forma. A Bíblia diz que só dá para andarmos juntos se houver comum acordo. Se realmente tivermos em concordância, vamos andar juntos até o céu. Agora, se não tivermos em concordância, o resultado disso vai ser divisão. E se houver divisão, todo mundo perde. Todo mundo perde quando não há concordância, quando não temos condições de andar junto, quando não temos condições de submetermos hoje, de sacrificarmos alguma coisa da nossa parte hoje, para que a glória de Deus venha amanhã. Queridos, todo mundo perde. Todo mundo. Não tem como andarmos juntos se cada um for dono do seu próprio nariz e ninguém submeter a ninguém. Em Mateus 18, 19, o Senhor Jesus disse, se dois de vós concordarem na terra, na oração, será concordada e concedida pelo Pai que está no céu. Até a oração tem que haver concordância. Tem que haver. Para que haja triunfo, para que possamos juntos, através da oração, bombardearmos o mundo espiritual e vermos o resultado para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso, queridos, como igreja, para podermos avançar, para podermos crescer em o nome do Senhor Jesus. Unidade entre mim e você, isto é, entre irmãos em Cristo. Estar unidos não é apenas estarmos juntos em um culto, na igreja, em uma célula, ou conviver na igreja, na família, no trabalho. Unidade, queridos, é ser um. Unidade é ser um na fala do povo, focando no mesmo alvo, andando na mesma rota, todos dispostos a dar de si, vestir a camisa, mirar o alvo, fazer de tudo para que todos cheguem lá com sucesso. Isso é unidade. Fiquei sabendo agora, por exemplo, que promoveram uma festa na Guaraíta, disse que houve um quebra-pau lá que teve feio, Acho que é aniversário da cidade lá, não sei se é isso mesmo, nem não sei, acho que é isso mesmo. Diz que deu briga uma atrás da outra. Tá lá todo mundo junto, mas cadê a unidade para celebrar, para festejar? Por quê? Porque cada um estava ali com um propósito diferente, cada um pensando em mostrar o seu cavalo, a sua mula, cada um querendo saber quem ia comer mais, quem ia beber mais, e depois vem as consequências. Na unidade, queridos, não, na unidade todo mundo veste a camisa. E quando se veste a camisa, você tem um nome a ser levado, chamado Jesus Cristo. Aleluia. Nesse caso, nós levamos o sonho de Deus. Abraçamos o sonho de Deus. Que a pregação da palavra através da unidade, volto a dizer que foi a primeira palavra que eu ministrei esse mês. Que através da unidade,
Jesus Cristo será conhecido por todos. O nosso alvo é levar o sonho de Deus. Deus, Ele sonha em fazer uma grande obra. E para que isso aconteça, Ele precisa da unidade de cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. É aí onde cada um de nós precisamos aprender a viver em unidade com a nossa liderança, né? Discipuladores, líderes de células, todo mundo falando a mesma linguagem, tendo a mesma visão, o mesmo sonho, né? Na mesma missão. E aí então o resultado de crescimento virá, as conquistas virão, quando todos falam a mesma língua, quando todos sonham o sonho de Deus. Na obra de Deus, queridos, não tem o meu sonho, não tem a minha visão, tem o sonho de Deus, a visão de Deus. E Deus então, Ele nos revela o que é que Ele quer, e isso precisa ser passado como sonho de Deus. E a nossa missão, o nosso encargo, é gerarmos uma igreja forte, uma igreja de discípulos, uma igreja parecida com o Senhor Jesus, na unidade, no amor, na perseverança, na fé, né? Na vida de cada membro, para que cada membro da igreja tenha disposição de se tornar um ministro de Deus. Todo mundo seja pregador. Quando eu digo pregador, não é vir para o púlpito da igreja, pregar o sermão de 1 hora, 1 hora e meia, não, pregar, levar as boas notícias do Evangelho. O nosso encargo como igreja é abrir as nossas casas para que através do nosso lar o Evangelho seja pregado. As células, os grupos pequenos entram e que através disso pessoas sejam consolidadas, discipuladas e também enviadas para cumprir o propósito de Deus na terra. Essa é a nossa missão. Nós não podemos ser egoístas. Eu não sei quem falou no púlpito da igreja no início do mês. Não sei se foi o pastor Jorge que falou isso. Que na Índia tinha 200 pessoas marcadas para morrer naquela semana. Algum dos obreiros falou isso. Eu fiquei sabendo aqui disso. Naquela semana. A gente não fica sabendo dessas coisas. Mas muitos filhos de Deus, por causa da unidade da igreja, até hoje, continua dando a sua própria vida para que o Evangelho continue sendo pregado. Nós temos hoje, se prega que uma das maiores igrejas do mundo, hoje, igreja cristã, está vivendo na China. Uma igreja clandestina ainda, vivendo nas casas, porque lá tem a igreja oficial do governo, que é permitido pregar alguns textos da Bíblia, que o governo tem fiscal dentro das igrejas fiscalizando, e tem a igreja rebelde, segundo eles, que é a igreja cristã, que faz os cultos nos porões, nas casas, escondido, e ninguém pode descobrir. Quando eles descobrem, pega os caras e leva para a cadeia, e muitos deles morrem. Teve uma época na China que começou um avivamento, e no começo daquele avivamento, numa só noite, eles mataram 244 pastores, numa só noite. Mas o Evangelho continua sendo pregado. É nossa responsabilidade, queridos, não podemos fugir disso. Com ou sem dinheiro, com som ou sem som, com templo ou sem templo, com bons pregadores ou pessoas que têm menos conhecimento, o Evangelho tem que ser pregado. É a nossa missão. Então, se Deus te deu conhecimento, se Deus te deu graça, se Deus te deu unção, não recue. Não é porque você tem luta financeira, você tem problema no seu casamento. Olha, tem gente que gostaria muito de ter o que você tem, de estar vivendo o nível que você está vivendo.
Mas muitas vezes você se enfraquece por não estar vivendo inteiramente na unidade do corpo. Aí você perde o foco. Você acha que você está sozinho. Ah, ninguém me ajuda, ninguém me dá a mão, ninguém me dá apoio. Queridos, muita gente está orando por você. Muita gente. Hoje existe torres de oração em vários lugares. Que as pessoas ficam 24 horas por dia, sem parar. Sai um grupo e entra outro, intercedendo em favor das igrejas. 24 horas por dia. Então, a nossa missão, o nosso encargo é levantar uma igreja que prevalece sobre as ondas, indo em todos os lugares e frutificando para a glória de Deus. A igreja que entende isto, que tem um chamado para isso. A nossa missão é levantar um povo curado, liberto, próspero, maduro, multiplicador, santos, prontos para ser enviados. Eu estava vendo essa semana o relato de uma mãe que morreu enforcada por causa da sua fé. Ou a cena divulgada nos meios sociais. Aí está ela lá pendurada no muro, com a corda no pescoço, mais um pedacinho da corda para baixo está um filhinho mais velho, e lá embaixo o filho mais novo. Os três pendurados na mesma corda, dizendo: se quiser nos matar, nos mata, mas nós somos cristãos. Queridos, só tem disposição para isso, para pagar preço, quem verdadeiramente sabe o que é viver na unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa, quando ele não vive em unidade, por qualquer coisa ele desiste. Ele desiste porque ele não foi compreendido, ele desiste porque ele gostaria que o seu eu prevalecesse, ele desiste, ele vai embora por qualquer coisa, porque está desligado. Quando você se une, vem as lutas, vem os problemas, vem muitas vezes as faltas de incompreensão, mas você está lá, porque você está encaixado. Aleluias. A nossa missão é levantar um povo que não dê lugar ao diabo, que vença o inimigo, vença o diabo, pelo seu estilo de vida, de oração, de jejum, de santificação, de leitura da palavra de Deus. É levantar uma igreja que vive o amor de Deus, que ama a Deus e o seu próximo. Uma igreja que verdadeiramente ama o Senhor. Eu tive algumas dificuldades, porque em um determinado momento da minha vida, eu pegava tudo que a igreja passava para mim e investia na obra, de uma forma ou de outra. Geralmente eu dava em termos de oferta para o caixa da igreja, quando se levantava ofertas. Fazia cesta, levava para os pastores que estavam passando dificuldade. Às vezes, até mesmo pegava obreiros, levava em lojas e etc. E procurava viver com aquilo que eu conseguia tirar daquilo que eu fazia na chácara. Às vezes tinha mês que eu retinha uma parte. Fiz isso por muito tempo. Eu tentei fazer aqui, mas não dei conta. Aí quando você está na linha de frente, as necessidades, a maioria vem tudo sobre você. Tinha vez que você saía para visitar, aí você chegava lá e o irmãozinho estava com 3 meses, com a conta de água atrasada. 3 meses.
com um aviso que vai cortar a energia. Aí simplesmente pega o talão e joga diante de você: pastor, me ajuda. Fiz isso várias vezes. Mas por amor, para ver o irmãozinho se alegrar em Deus. Não foi fácil. São situações que às vezes pega a gente desprevenido, a gente fica sem saber o que fazer. Mas Deus quer uma igreja que preocupa com o próximo, que ama o próximo, que tem a disposição de sacrificar a si mesmo. E para encerrarmos nessa noite e orarmos, Deus quer uma igreja que seja um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que ama, que luta pelo reino do Deus Todo-Poderoso. Um povo que vive pela fé e não desiste nunca. Você precisa viver e andar pela fé. Existe um momento nas nossas vidas que nós vamos olhar para o que está diante de nós. Nós vamos cair, vamos morrer, porque é só trincheira, é só pedregulho, é só problema, é só luta. Mas o nosso futuro está no céu. Nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está lá em cima. Eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso morrer agora. Tem muita coisa para fazer ainda, em o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, Deus quer levantar um povo unido, que se multiplica em número, amor, graça, alegria, riqueza, prosperidade para o desenvolvimento do seu reino. Uma igreja família, um povo curado nos relacionamentos, pessoas que protegem uns aos outros, começando dentro da sua própria casa. Olha aqui para mim, todos vocês. Nós precisamos aprender a proteger os nossos familiares. Você não pode falar mal do seu esposo. Irmão, você não pode falar mal da sua esposa. Ela pode ser porca, pode ser, como diz assim, não ser aquela esposa muito dedicada. Você não pode pegar o nome dela e levar para a rua. Não pode. Então, precisamos aprender isso. A proteger uns aos outros, começando dentro da nossa própria casa. Tem irmãs que às vezes quando discute com o esposo, fica doidinha por a vizinha aparecer no portão, falar que o casamento não está bem. Isso não pode acontecer, queridos. Precisamos aprender a proteger uns aos outros. E de uma forma especial os nossos familiares. Porque Deus nos chamou para isso. Fiz questão de estar falando um pouco sobre isso, porque esse mês de maio nós vamos estar falando muito sobre família aqui. Esse é o mês da família. Nós vamos chamar a família para oração, para um propósito diante de Deus, para fortalecimento da família. E isso só acontecerá se nós aprendermos a defender uns aos outros. Começando lá dentro da nossa casa. Está difícil, está complicado, o filho está rebelde, mas é meu filho. É seu filho, é sua filha. É seu esposo, é sua esposa. Você não pode deixar a unidade quebrar lá na sua casa, senão o bicho vai entrar. E através dessa proteção que você vai alcançar a vitória. Quem aqui já teve a oportunidade de ver um ninho de ovos de jacaré? Alguém já viu? Ninguém? Vocês têm que ir pescar, gente. O jacaré ele começa uma proteção quando os ovos estão no ninho. Quem choca os ovos que é o macho, né? Eu não sei porque eu nunca peguei nenhum para ver. Mas que é o macho que choca os ovos. E ele não vai para cima dos ovos para chocar os ovos. Mas a ninhada de ovos está lá e ele está assim, ó. Nada pode mexer. Ai daquele que mexer ali. Ele não vai para cima dos ovos para esquentar os ovos. Fica olhando, observando. Então nada pode ir lá e depredar. Se for, tá
frito. Família desse jeito. A gente precisa estar de olho, precisa estar protegendo, guardando. Faz de conta que está de longe, só olhando, mas está sabendo tudo que está acontecendo. Deus nos chama, queridos, para sermos uma igreja que gera vida com um propósito nas pessoas, nas famílias, né? Uma igreja modelo que se torna padrão da fé, no amor, na santidade e na unidade para a glória de Deus.